faça uma excepcional noite. Ninguém responde. Por que ninguém respondeu? Alguém sabe por que não respondeu? Porque ninguém falou isso para você até hoje. Então não tem uma linha de comando falando para você fazer isso. Mas se eu falasse boa noite, tinha uma linha de comando. O que significa isso? Você não usa quase nada do seu cérebro. Você não sabe muita coisa ao seu respeito. E quando eu falei, faça uma excepcional noite, você pensou assim, e agora? O que eu faço? Eu falei, faça uma excepcional noite. O que você responde agora? Cada um respondeu o que quer, né? Vou te dar uma dica. Chega num atendente de fast food e fala isso para ela. Faça um excepcional dia. Ela vai ficar em pânico. Ela nunca ouviu isso. Nós estamos doutrinados com coisas que nós já ouvimos e não conseguimos sair disso. Então presta bem atenção. Vou fazer uma viagem. Eu vou falar sobre a sua identidade. Eu sei que é a coisa mais piegas do mundo, que todo mundo acha que sabe. E eu vou te mostrar um problema sério que você não sabe. Aí você pensa assim, você nem me conhece, como você vai falar que eu não sei? Eu conheço Deus e conheço quem é a imagem e semelhança dele. Aí você vai ver se eu estou certo ou errado. Eu vou te dar uma dica, número 1, sobre identidade. Primeira coisa, você tem que parar de ouvir mentira sobre você, sobre Deus e sobre o que você veio fazer na Terra. Existe uma coisa que é fundamental que você entenda. Então vamos para a primeira. Há 100 anos atrás, os homens da ciência, que eu não ignoro, eu acho eles muito bacanas, os homens da ciência disseram que a Terra tinha 100 mil anos. E aí, depois de alguns anos, eles chegaram em outra conclusão, que a Terra não tinha 100 mil, ela tinha 200, 300, 400, 1 milhão. Eu não sei se você sabe, quanto mais tempo vai passando, era para ficar mais velho 1 ano, 2 anos, 5 anos, agora estamos em bilhão. E aí não para. Alguém desconfia o porquê disso? Alguém desconfia ou não? É simples. Quando você não tem sua identidade, não sabe quem é o Criador e não sabe quem é a pessoa que te fez, eu preciso distanciar você cada vez mais de geração em geração para você nunca desconfiar. Porque se você desconfiar, você vai tocar o terror na Terra. Primeira coisa, se você veio do nada, então para ninguém, você não consegue reivindicar para ninguém, por nada. Você não veio do nada, só veio de uma explosão, então você vai viver explodindo aí por aí. Agora está um segredo, eu estou falando de idade da Terra, ela não para de crescer, ela para crescer devagar, ela cresce de forma exponencial para manter distância. Segunda coisa, falaram que você é primo do macaco. Se você falar que é do macaco, você não estudou direito, é ancestral primo do macaco. Por que fizeram isso? Polegar opositor. Esse polegar opositor é chamado de movimento de pinça. Então, tem um movimento lindo, darwinista, sobre isso. Aí alguém fala, você vai falar mal de Darwin? Não, eu vou te falar só o que é a verdade de fato. Se a gente tivesse vindo dos macacos, tem uma falha no cérebro, uma coisa que hoje existe no cérebro que invalida a gente vir de macaco. Pablo, que guerra é essa que você vai entrar? Vai ouvindo. Existe uma coisa no cérebro que é cientificamente comprovada que chama lalação. O que é lalação? Alguém aqui presente sabe o que significa isso? Eu só fosse anotaria alguma coisa que eu estou falando aí. Lalação significa uma janela cerebral em que, se você não aprender a falar até os 7 anos de idade, seu cérebro trava e não fala nunca mais. Macaco nunca falou, e se a gente veio de alguém que nunca falou, como que o primeiro ser humano falou? Primeira coisa que você tem que entender é isso. Segundo, ao invés de crescer de forma natural a idade da Terra, ela cresce de forma exponencial para cada vez mais você ficar mais distante da idade da Terra, para você nunca entender que é um criador. Em 1920, Frankfurt, tem uma escola maluca chamada marxismo, a escola de Frankfurt juntou vários multimilionários muito bem intencionados em desconfigurar a glória de Deus. A glória de Deus é representada através do belo. O que significa isso? Dos meus 10 livros que eu já publiquei, eu falo sobre a destruição do marxismo cultural, e é uma bandeira minha, pessoal, enquanto eu estiver vivo, fazer todo mundo na Terra descobrir sobre isso. O que eles começaram a ensinar? Tudo aquilo que representava a glória de Deus, eles pegaram e desconfiguraram. Então, por exemplo, o belo, na arte, você vai lá nas catedrais na Europa, você vai ver sempre belo representado. Eles descobriram que para desconfigurar o belo no cérebro humano é só fazer o abstrato. Então, hoje, as obras de arte mais poderosas da Terra são só abstratas. E aí, desde 1920, estão mudando isso. Segunda coisa, para a gente destruir a representação da glória de Deus, eu preciso afetar o homem. O marxismo cultural tentou fazer o quê? Ele tentou, de todas as formas, acabar com a família. Nunca teve como acabar com a família em nenhuma geração. Por quê? Porque tinha um patriarca que dava a vida pela família, assim como Cristo ensinou. E aí, o que eles fizeram? Teve um cara que fez a atualização do Marx. O Marx, eu não sei se você o conhece, ele é um cara tão inexpressivo que nem o próprio livro que ele publicou, ele escreveu e nem leu. Quem, na verdade, fez isso foi Engels. Ele nunca teve contato com o proletariado e fica falando disso como se fosse a maior bandeira da vida dele, e ainda era um gigolô ainda por cima, nunca foi um bom pai, nunca foi bom nada, ainda se rebelou contra o próprio pai, quebrando um princípio que chama honrar pai e mãe. E foi criado debaixo do princípio judaico. Por que você está falando de Marx? Porque não funcionou a teoria dele, mas matou 200 milhões de pessoas. Chegou um cara poderoso chamado Antônio Gramsci. Esse aí, cara, ele transformou o marxismo em marxismo cultural e falou, não tem como ganhar essa guerra, não tem como destruir a família de forma abrupta, porque os pais de família vão matar por eles. E aí o que aconteceu? A maior revolução da história. De 1920 para cá, a sede do marxismo cultural é dentro da sua casa. E aí seus filhos estão em rebelião contra vocês estão contra Deus e vocês estão contra uns aos outros. Seu próprio cônjuge é seu inimigo hoje. Isso foi ensinado para você perder essa configuração de família. Por que você está falando isso? Para te mostrar o que significa identidade. Alguém que sabe atacar a identidade, destruir sua identidade, começando na sua família antes de você. Alguns de vocês têm experiências terríveis do que é família, do que é casamento, do que é ser filho e ser pai, inclusive. E aí o que aconteceu? Essa geração é a mais destruída da história. Alguém pergunta para mim, Pablo, você é criacionista ou evolucionista? Nenhum dos dois. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Pablo, você é empresário? Não, eu sou imagem e semelhança do Criador. Pablo, você é escritor? Você é investidor? Não. Isso é função.
Valadão é cantor? Não, isso é uma função. A hora que ele quiser parar, ele para. Mas ele é adorador, então eu sugiro que você nunca pare de adorar. De cantar, talvez você pode parar. Mas o Valadão é pastor? Não, pastor é uma função. Identidade não tem nada a ver com função. As pessoas confundem função com identidade, com missão, com propósito, tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu fosse você, anotaria isso aí, talvez você nunca ouviu na sua vida. A diferença de chamado e propósito. Chamado vem de Deus, para em você. Propósito vem dele, bate em você e reflete nele, é um V. Por que você está falando tudo isso? Porque eu nem comecei, mas eu quero te alertar todas as coisas antes. A parada é mais simples que você imagina. Existe um movimento, esse movimento entendeu que se o homem tiver o governo da terra, ninguém controla ele. Isso começou e Deus deu um alerta em Gênesis 11:6, lá na Torre de Babel. Tem uma das coisas mais preciosas que o Deus vivo entrega. Para mim, a Bíblia tem mais de 30 mil versículos. O versículo top 10 da Bíblia, para mim, está entre os 10 mais poderosos, chama-se Gênesis 11:6, onde Deus solta um diamante negro, do tamanho de um boi, saindo da boca dele. Ele fala que Deus desceu na terra para ver o que os filhos dos homens faziam, e ele fala, eles estão em unidade e linguagem. Como eles estão em unidade e linguagem, nada vai ser limitado. A partir de agora, eles podem fazer o que eles quiserem. E Deus foi lá e colocou uma confusão para eles não perceberem o que ele estava fazendo. Presta atenção, eu acabei de falar. Você é um ser que foi criado em mais semelhança do Criador e não tem limite. Não existe limite para você que é homem. Só que aqui está o segredo. Você não pode descobrir quem você é. Eu vou contar um segredo sobre vocês que estão aqui. A maioria de vocês não prosperam financeiramente, porque é bom para essa geração que vocês não prosperem, senão vocês vão governar. Existem 2% dos homens na Terra que governam a Terra e 98%, que são 98% dos que estão aqui, não governam. Por que não governam? Não é porque os 2% são maus, é porque você não se enxerga. Algumas pessoas não gostam de mim, eu adoro saber disso. Porque elas não gostam de mim e sempre dizem assim, Joel, esse cara se acha. Eu não me acho, eu tenho certeza que eu sou. Quem se acha é você, que vive perdido por aí e não sabe a sua própria identidade. Se você não estiver irritando ninguém nessa geração, se você não estiver atraindo energia de outras pessoas para o seu lado, você não está fazendo o que você foi chamado para fazer na Terra. Primeira coisa que eu tenho para te falar é o seguinte, você pode sim ser chamado filho do macaco, isso é uma escolha sua. Na quinta série eu falei para um professor, não aceito ser chamado disso, mas eu aceito o senhor falar que você veio do macaco, isso é um problema só seu e da sua família. E eu nunca vou esquecer, ele falou assim pra mim, você é um crentinho, tem algum crentinho aqui na sala? Ninguém levantou a mão. Aí ele falou, você só é um crentinho que fica falando coisa de igreja. Eu falei assim, não, isso aí precisa ter fé demais pra falar que você veio do macaco. Eu não quero que você mude, você me entendeu, eu só sou livre. Pensa na quinta série fazendo isso. Eu vim de Adão e Eva e falou assim, mas como você acredita numa besteira dessa? Eu falei, pelo menos Adão e Eva é gente, o macaco não é, mas você quer acreditar, fica à vontade, eu não vou combater o que você quer acreditar. Ele me perseguiu a vida inteira. E aí, depois que eu comecei a estudar, eu percebi que tem mais um animal, Kaiser. Esse animal também tem um polegar opositor, chama koala. E eu descobri que então tem 3 tipos de pessoas na Terra. As que foram feitas do macaco, as que são filhos do koala e as que são em mais semelhança do Criador. Então você vai escolher. Se você é uma pessoa que só veio fazer graça na Terra e sua vida é uma piada, você é filho do macaco. Mas se você é um preguiçoso, que não levanta, sempre está no caixão e fica descontando a sua vida na cama, você pode escolher, seu pai é o koala. Mas se você governa na Terra, você tem posse daquilo, você é mais semelhança dele, você exerce governo, você é imagem e semelhança dele, você é filho dele. Ok? O que é o negócio? Qual é a verdade? Eu, se eu fosse, eu anotaria isso, que vai ser inesquecível. A verdade é aquilo que eu escolho acreditar. Existe uma coisa chamada verdade absoluta que a ciência não contempla isso. O que a ciência odeia? Ele odeia falar que existe uma verdade absoluta para relativizar tudo. Existe uma verdade absoluta, quem não erra. E aí você vai notar um código que é precioso. A verdade não precisa de defesa. Deus não colocou vocês como advogados, colocaram vocês como embaixadores. Ele não precisa que vocês defendam eles. Quando eu falo eles, é a trindade inteira. Deus não precisa de sua defesa. Jesus não se defendeu nenhuma vez. Ele era a verdade absoluta e se eu fosse você, eu pegaria esse código. Se eu fosse você, eu não defenderia nem seu pastor, nem ninguém. Sabe por quê? Porque se ele é homem e mulher de Deus, eles já estão debaixo da verdade absoluta e é problema deles. As maiores atrocidades que aconteceram na Terra foram pessoas legítimas, bem intencionadas, tentando defender uma coisa que ninguém chamou eles para defender. Deus não chamou você para defender ele, Deus chamou você para exercer governo na Terra. E a maioria das pessoas perdem tempo fazendo o quê? Defendendo o evangelho. Hoje eu estava assistindo um vídeo de um pastor que eu tenho respeito e não vou perder nunca o respeito, nem se ele pecar. Mas eu vi ele arrumando intriga com outro pastor. Eu falo, para que gastar energia com isso? Não faz sentido você gastar energia combatendo o outro, sendo que era para você usar o que tem em você para frutificar. E aí o que é a parada? A gente quer tomar partido o tempo inteiro. Um grande pastor que eu admirava profundamente, caiu num pecado, a igreja excluiu ele, é um dos maiores pastores do planeta Terra. Quando ele caiu, eu vi todo mundo correr de perto dele. Eu peguei o telefone e falei, agora eu descobri que você é pior do que a gente imaginava. E eu quero falar que agora, eu quero servir você com os meus bens, com a minha atenção, o que você precisar, eu estou com você. Eu acho que Cristo faria sim, mas o religioso não. O religioso que é fiel do macaco, do koala, o que ele faz? Ele faz as pessoas se afastarem de Deus. Eu estou te falando tudo isso porque nem cheguei no tema identidade. Uma vez eu estava num seminário de finanças, Joel, e um cara subiu lá e falou assim, para ficar multimilionário precisa de 10 anos. E aí eu olhei e falei, faz sentido, eu consegui bater isso aí com 7 anos, então 10 anos tá tudo certo. Aí chegou um outro e falou assim, para ficar multimilionário é instantaneamente. Então eu falei, nunca vi isso, mas tudo bem. Eu vi as pessoas felizes falando assim, eu quero instantâneo, jogando na cena talvez. E subiu um terceiro.
Eu era o quarto a falar. E o terceiro subiu e falou assim, para que ficar rico, sendo que você tem que dar tudo aos pobres? Eu falei, gente, que loucura esse seminário de finanças. Um fala que leva uma década, o outro é instantâneo, o outro fala, para que você vai ficar rico, você tem que dar para os outros. Aí eu subi, os três estavam lá sentados, lá vai a bomba ambulante, que sou eu, subi e falei, gente, quem é que está certo? O fulano, o outro ou o outro? Ficou todo mundo em pane. Um é 10 anos, o outro é instantâneo, o outro não tem que ficar, você tem que dar para os pobres. E as pessoas falavam, eu acho que o que mais é coerente é o mais rico deles, que é o Xavier. É Xavier? Não, é Arão Xavier. O Arão, amigão meu, se estiver assistindo, um beijo, Arão. O Arão foi o mais coerente, e todo mundo falou, já que ele é o mais rico desses três, que falou, nós vamos acreditar nele. E aí eu soltei uma lá e eu vou soltar para você. Verdade é aquilo que você escolhe acreditar. Então, se você acreditar em qualquer coisa de gente que fica distorcendo a Bíblia, você vai ter o resultado que ele tem. A dica que eu te dou é, observe o resultado. Deixa eu explicar uma coisa. A maioria de vocês são travados financeiramente. Eu vou te explicar por quê. Todo bloqueio que você tem, anota essa aí. Meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Eu estou falando aqui hoje, é engraçado, que eu sou fã do André desde menino. Você tem muitos anos, né, André? E eu já vi o André cantando para 1.400.000 pessoas, mas também já vi o André nos dias de tristeza, cantando para um evento que deu problema, com 114 pessoas no show. Eu contei assim, ó, 1, 2, 3, só para contar para a eternidade. E eu vi ele cheio do Espírito Santo do mesmo jeito, e o pau quebrou do mesmo jeito, sabe por quê? Porque no coração de alguém que faz a obra, ele não preocupa com o que as pessoas estão caçando, ele está entregando para Deus, é como se você trabalhasse. Você trabalha para quem? Quando você tem revelação de sua identidade, circunstância e condição não te param. Então vai prestando bem atenção. Quando você entende de fato quem você é, seu bloqueio vira um patrocínio, vira uma mola para sua vida. Todos os problemas que vocês passaram não pode frenar você. Você tem que usar isso como um impulsionador para você continuar avançando. E aonde está o segredo? Como o diabo sabe que alguns de vocês são muito ricos, ele coloca um bloqueio de escassez, de pobreza na sua vida para você nunca desconfiar quem você é. É muito simples. Mas quando você é um grande orador nessa geração, ele coloca um bloqueio de segurança. Vou te dar uma dica. Ninguém aqui nesse auditório tem medo de falar em público. Você tem uma coisa que chama medo de falhar em público. Quando você fala com uma pessoa, tá tudo bem. Você vira para 4, você já pira. Por quê? Porque chama-se, anota aí seu bloqueio. Seu bloqueio é necessidade de aprovação. Quando você tem necessidade de aprovação, você não consegue. Você fica com medo de falhar o tempo inteiro. Eu vou te contar um código de Davi que vai fazer muito sentido. Erre muito, nunca nas mesmas coisas. Um religioso, ele cai no chão ouvindo eu falar isso. Erre muito, nunca nas mesmas coisas. Mas o Valadão falou uma coisa aqui, que você tem que anotar logo em seguida. Não quebre princípios, quebre regras. Para você que não sabe discernir o que é princípio e o que é regra, quase ninguém consegue. Princípio é o que foi instalado na terra até o 7º dia. O que é regra? Tudo que o homem criou com as próprias mãos. Então, você checa o princípio, vai andar sempre em paz. Pablo, como eu identifico pessoas que andam só por princípios, pessoas livres? Pessoas que têm identidade revelada, elas têm um problema muito sério, elas são livres. Pessoas livres, elas são o remédio da humanidade, só para você saber. Liberdade cura, de fato. Então, o que é a parada da identidade? Eu estava lá em Israel, e eu estava no Mar da Galileia, eu falei, eu queria ter uma experiência aqui com Jesus, assim, daquelas assombrosas. Aí Jesus desceu no barco e foi terrível. Tava todo mundo louco, tava eu, o Brunão, o David Leonardo, tava a galera da pesada, o Theo Hayashi. E o Espírito Santo baixou numa pressão, e eu falei, Jesus, eu quero te ver, assim, na minha frente. E a experiência começou ali, acho que era o 2º dia de viagem, foi chocante para todo mundo o que aconteceu. Eu falei, eu não quero ir embora daqui nunca mais. 2 vezes na vida, eu senti uma Shekinah tão poderosa que eu não queria sair do lugar. Queria morar, comprar o Mar da Galileia, ficar lá. Quando você prospera, você pode falar isso. Eu declaro na sua vida que você vai fazer isso, tá? Eu ainda vou falar sobre isso. Identidade é um problema muito sério. Aqui na frente tem sentado 3 atletas que lutaram muitos anos pela seleção brasileira. Um aqui tem 32 vezes campeão mundial. A Larissa, quantas vezes, Larissa? Brasileiro. Eu falei o quê? Mundial, né? Seleção brasileira. É porque nos Estados Unidos você já sobe. Quantas vezes você foi campeão? 40 vezes, ou seja, 17 vezes. Os caras são campeões em tudo. Aí tem um problema sério. Pergunta da identidade deles. Quem tem identidade revelada não tem como não pegar a medalha. Os caras pegam a medalha. Quando você nasce com uma coisa, você nasce para ser mais semelhança do Criador. Se você não está tendo o resultado, é porque você não está vivendo aquilo que Ele mandou você viver. Eu sei que a maioria de vocês medem isso com dinheiro, com posse. E na verdade não tem nada a ver. Eu estava lá em Israel, o Espírito Santo falou assim, você pediu para me ver, eu vou te dar isso aqui, ó, toma esse código aqui. Eu falei, mentira, que isso aqui chegou. Uma das coisas que Deus tem mais colocado na minha vida na última década é identidade. Eu já não aguento mais ouvir alguém falar disso. Mas tem um segredo sobre identidade. Ativou a identidade e clarifica o propósito. E o que faz você não se enxergar? Bloqueio emocional. E aí que está o segredo. Quando ele me deu, assim, na sequência, 7 camadas da identidade, eu entendi o porquê que tem gente que morreu e não viveu a plena identidade. Porque ela só achava. Você vai notar 3 estágios da vida. Crença, convicção e fato. Vocês que vivem com crença, tem 2 tipos de crença. Crença positiva e crença negativa. Convicção é um forte desejo e inclinação a fazer algo. Mas a certeza já está feito. Vocês não entenderam ainda. Na Terra não existem inventores. Sabia disso, Valadão? Não existe.
Eu peguei esse código, eu pirei. Ninguém inventa nada. Agora, nesse exato momento, tem 40 homens tendo uma ideia brilhante, acham que são deles a ideia, mas tem um canal de inteligência suprema, que é a sabedoria, que está lá em Colossenses 2:3, que criou o céu e a terra, o mar, as fontes das águas, e esse canal vem para todo mundo, é só você seguir os princípios. Tem um negócio pesado para falar dentro da sua igreja, pode falar? A palavra é: os maiores homens da terra, os homens mais ricos da terra, nunca pisaram a igreja, nunca deram dízimo e nunca deram uma oferta do nome que a gente usa nos nossos cultos. Por que são tão ricos? Uma vez um religioso respondeu para mim: eles ainda vão perder tudo. Esses homens seguem princípios. E princípio é para qualquer um que quiser, porque está instalado na terra. Semeador e colheita, generosidade. Salomão já falava: a alma generosa prosperará. Há uma igreja que as pessoas são muito medrosos, porque precisa de pagar os compromissos, eu sei disso. O que ele pensa? Você não pode falar isso não, irmão, vai comprometer. Na verdade, se você for livre, você não vai dar o dízimo, você vai dar muito mais que o dízimo. Não faz sentido dar o dízimo é uma escassez tão violenta. Eu fico pensando assim, o cara fica esforçando para dar 10%. Eu falei para Deus, se eu tiver doido, eu quero que você me pare, mas eu quero dar é tudo que eu tenho. Como é que faz? O que é a parada que você não entendeu ainda? Você fica aqui na igreja, olha pro pastor e pensa que o pastor é ladrão, e o pastor olha pra você e pensa que você é ladrão, porque você também não ajuda. É um jogo de ladrão, pra lá e pra cá. Como? O momento da oferta. Eu vi o André cantou. Mano, quem aqui é da Lagoinha? Levanta a mão. Irmão, vocês têm show aqui todo dia. Eu falei pra Carol, aqui tem o Mickey e o André Valadão. Você é louco, mano. Mas aí na hora que vai fazer uma oferta, quem é escasso pira. Nossa, lá vem essa petição de dinheiro. Painel de LED desse aqui custa uns 120 mil reais. E aí os irmãos falam pro outro assim: nossa, é bonita aquela projeção lá, né? Mas tem que pagar, moço. O problema que eu tô tocando nesse assunto, sabe o que é? Quando eu tenho problema de identidade, eu também tenho escassez. Então eu vou sempre julgar as pessoas. Eu também julgava. Uma vez eu parei de dar meu dízimo, porque meu pastor comprou uma Mercedes Turbo esquisita. Eu olhei pra ele e falei: não precisa dar o dízimo aqui mais não. Eu fiquei um tempão, parecendo bobo, como se eu desse o dízimo pra ele. Por que eu tô te falando isso? Identidade clarifica propósito. E aí você começa a ficar irreconhecível. Então eu vou te dar 7 camadas da identidade que eu peguei em Israel, você pega ela aí, vê se você dá conta. A primeira delas chama projeto. Deus fez um desenho. Ele pegou e fez um desenho seu. Pablo, nós somos raros. Não, nós não somos raros, nós somos únicos. Por que a gente é diferente? Porque Deus, Ele nos fez imagem e semelhança dele. Alguém me perguntou, ali no carro, quando eu estava vindo, por que você chama todo mundo de lindão? Eu falei: porque Deus é belo, você é imagem e semelhança dele, você é quem? Eu descobri um dia que não tem pessoas feias. Você quer aprender ou não? Não existem pessoas feias. Número 1, existem pessoas fora do seu gosto, do seu córtex visual. Segundo, a pessoa está desconectada da sua intimidade, do seu interior, e ela não está frutificando. Então, 2 coisas que você avalia como uma pessoa feia: a pessoa está desconectada do lado de fora com o de dentro, e a segunda está fora do seu perfil, que você gosta e que seu córtex experimentou. Só isso. Como você chama de feio aqui, porque é imagem e semelhança do Criador? Não tem como você chamar. Primeira coisa chama desenho, projeto, camada 1. Que camada é essa? Deus falou que aí acabou. Deus não tem problema de convicção, Deus não tem problema de crença, o negócio dele é certeza. E eu estou te explicando uma coisa fundamental na sua vida. Para de viver de crença. Crença é uma coisa terrível. Crença positiva é muito bom, mas não serve para nada. A crença negativa serve muito, serve para você viver parado, dando satisfação pro diabo. Você que vive com crença é perfeccionista. A gente falava disso hoje, eu, o Joel e o Christian. Quando você tem uma crença na sua cabeça, tem um problema muito sério. Você ainda vai testar para ver. Quando você tem convicção, você dá o sangue por aquilo. Mas quando você tem certeza, você não fica preocupado. Hoje eu estava... Alguém assistiu uma live hoje que eu entrei do nada, 3 horas da manhã, de oração? Você estava assistindo? Bem na hora que eu fui explicar um código de oração, a internet caiu lá, a bateria. As pessoas ficam falando assim para mim: a gente tem que pedir para Deus. Irmão, pode pedir à vontade, mas eu tenho uma pergunta para fazer. Você acha que o João, quando tiver com 10 anos, ele vai te pedir todo dia para comer dentro da sua casa? Ele vai falar assim: papai, posso pegar comida? É o seguinte, você pode pedir. O fato de você pedir significa que você não tem intimidade, você tem uma coisa chamada interação com Deus. Isso é problema de identidade seu. Mas quando a gente está dentro de casa, a gente pede para os nossos pais para comer? Não precisa pedir. Então você só vai lá e age, é seu. Você não entendeu ainda. Deus não está vendo se vai te abençoar. E você fica assim: Deus vai me abençoar. Irmão, deixa eu te falar, você é o crente mais atrasado que eu já vi. Para de pedir coisa para Deus, só vai lá e pega, é seu. Coloca um versículo aí, Salmo 115, 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Não sei se você pode mudar de versão. Se você tiver por acaso a King James ou a Trinitariana 1920, elas são melhores. Não quero criticar a sua versão, tá? Mas é o seguinte: os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu para os filhos. Se os céus são os céus do Senhor, tem 3 céus. Eu acho que você podia estudar um pouco sobre isso. Tem um céu que quem dá comanda, que é um céu dentro da terra, né? São os homens. O segundo céu, potestade. Terceiro céu do trono. Do trono para cima, é um céu chamado imarcessível. Quando você ora, por exemplo, os céus vão trocando de fase. Sai da camada 1 para a camada 2 para a terceira. Na palavra fala que a oração sai como incensária e é um anjo que leva. Alguém fala: eu não acredito nisso. A sua ignorância acerca de algum assunto não vai invalidar a existência dele, ok? Não tem problema nenhum sua ignorância nesse assunto. E aí isso sobe no trono e Deus, quando responde, desce. Engraçado que na camada 2 é o lugar que bloqueia. O diabo bloqueia a oração com uma coisa: eu contei de madrugada hoje e o povo fica apavorado. Anota aí o que bloqueia qualquer pedido, qualquer oração, qualquer coisa que você faz. Uma coisa na programação, Cristian.
Prazer de ter o Christian aqui. Para quem não conhece, é um dos cérebros mais potentes da face da Terra. Tá aqui o Christian, o funcionário na época mais novo da Microsoft, né, Titi? Parabéns, viu? Você me ensinou muito sem saber. Mas você estava fazendo, né? E a parada é o seguinte. Tem um comando na programação que chama se. Quando você está escrevendo um comando, você coloca se. Se acontecer isso, então esse. Se isso, aquilo. E o diabo, quando foi tentar Jesus, era toda vez ele falava assim, ó, se é filho de Deus, faz isso. Toda vez que você pedir, se bater o comando se, você perdeu. Então, como que você faz? Quando você tem revelação, quando você tem clarificação da sua identidade, esquece o se, já está feito. Esse versículo, volta ali, por favor. Tem um problema muito sério nele. O 116. 116. Os mais altos céus pertencem ao Senhor. Por que os mais altos? Porque tem esses três. Os mais altos pertencem a Ele, mas a terra Ele confiou. Na verdade está escrito assim no original, Ele deu. Por que Ele deu? Porque é problema seu. Eu vou falar um negócio, vai ficar pesado pro seu lado, tá? Vamos fazer um teste aqui. Quem aqui presente tem pelo menos 2 ou mais escrituras quitadas no seu nome? Escritura de terreno ou de imóvel. Levanta a mão. O problema é que ninguém quase levanta a mão. Sabe por quê? Vocês estão de brincadeira na terra. Como a maioria não levanta a mão, não entende o que eu estou falando, vocês são consumidores. Eu, se fosse anotaria, você não vai que dormir hoje, mas vai dar tudo certo. Anota assim, ó, consumidor é igual a trabalhador. Eu não sei se você percebeu na palavra, eu falo com muito temor e tremor. Trabalho é castigo. Deus deu a terra para Adão lavrar, mas era um entretenimento para ele, não era obrigado, não tinha que suar, não tinha espinho nem abrolho. Mas aí o que ele fez? Quando saiu em Gênesis 3:22, ele falou pro homem, você vai ter que sofrer agora nisso. Você quis fazer do seu jeito, vai cuidar da sua vida. E eu te espero lá no final, vou ter que mandar a Cristo, resolver de novo esse negócio seu aí. Mas escuta, quando Deus falou quem você era, Ele não quer saber da sua opinião. Eu quero que você entenda isso. Opinião é uma mercadoria inútil, que quem emite não tem compromisso com o resultado final. Você pode perceber, eu pastor aqui, várias pessoas que dão opinião aqui na igreja, elas não têm compromisso com o resultado. Elas sempre falam, queria dar uma opinião, você podia pintar isso aqui, mas não está comprometido com nada, nem ouça. Se Deus quisesse ou gostasse da sua opinião, Ele ia criar você no primeiro dia. Você tem que aprender isso. Tá? Se